Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, primeira edição. Um bom dia para você e vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta semana. A Polícia Federal aumentou os prazos para a regularização dos imigrantes. Agora os documentos vencidos valem até setembro. O prazo para que os estrangeiros regularizem as autorizações de residência ou vistos temporários para a entrada no Brasil, que teve a validade expirada em 16 de março de 2020, foi estendido até o dia 15 de setembro. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, podem ser beneficiados com um novo prazo os imigrantes e visitantes que estejam com requerimento de autorização de residência preenchido eletronicamente e documentação necessária. Com a medida, os protocolos de atendimento, bem como as solicitações de reconhecimento da condição de refúgio, as carteiras de registro nacional migratório e os documentos provisórios vencidos devem ser reconhecidos e aceitos até o novo prazo final. A medida não valerá caso o portador do documento viaje ao exterior por um período maior do que 30 dias. E depois de se recuperar das perdas do primeiro ano da pandemia do coronavírus, o setor de serviços perdeu ritmo. O segmento teve um leve recuo em janeiro. Após finalizar o ano de 2021 em alta, o setor de serviços recuou 0,1% no primeiro mês do ano, interrompendo uma sequência de 2 meses seguidos de crescimento. Mas, segundo o IBGE, mesmo com o resultado negativo, o setor, que é responsável por mais de 70% do PIB, ainda segue 7% acima do nível pré-pandemia. Os serviços cresceram 10,9% em 2021 e se recuperaram das perdas do primeiro ano da pandemia do novo coronavírus. O volume de serviços prestados aparece 7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. No ano passado, o avanço do volume de serviços prestados no Brasil contribuiu, ao lado do segmento industrial, para o crescimento da economia brasileira. Em janeiro, 3 das 5 atividades investigadas tiveram retração, com destaque para os serviços de informação e comunicação, com menos 4,7%, que recuaram pelo segundo mês seguido. O impacto negativo do setor no mês também partiu dos serviços prestados às famílias, com menos 1,4%, e outros serviços, com menos 1,1%. Já o destaque para as altas em janeiro ficou por conta dos transportes, com alta de 1,4%. E a economia brasileira perdeu 300 bilhões de reais no ano passado para a pirataria. O valor soma as perdas registradas por 15 setores industriais e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Os números dão uma ideia do tamanho da ilegalidade no país. E os valores podem ser ainda maiores, já que a estimativa de impostos que não foram arrecadados é calculada com base no percentual tributário de 46%. Mas existem produtos em que o imposto pode chegar a 90%. Os dados são do levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, que indica uma alta de mais de 4% em relação a 2020, quando as perdas para a pirataria alcançaram 288 bilhões. O setor de vestuário é o que mais registrou alta, com perdas de 60 bilhões de reais. Segundo especialistas, as perdas não são apenas econômicas, mas também de competitividade da indústria nacional, uma vez que, ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal que prejudica a geração de empregos formais e renda para o brasileiro. Com o aumento das compras digitais durante a pandemia, a comercialização de produtos piratas também cresceu no e-commerce. Porém, as empresas brasileiras de grande porte que possuem shoppings virtuais aderiram rapidamente ao guia de boas práticas, retirando do ar produtos ilegais. Em plataformas estrangeiras que importam produtos diretamente ao consumidor final, as restrições à pirataria ainda estão no início, já que muitas vezes essas empresas informam à Receita Federal um valor abaixo do recebido para que não haja recolhimento de impostos. A alta inflação fez o preço da carne bovina ficar mais caro, levando o brasileiro a procurar outras opções para colocar na mesa, o que resultou na alta da produção de ovos de galinha.
No total, foram quase 4 bilhões de dúzias de ovos produzidas, alcançando o maior patamar histórico. Nos últimos meses, o ovo de galinha, a carne de porco e o frango conquistaram um espaço ainda maior na mesa dos brasileiros e surgiram como uma alternativa para fugir do alto preço da carne bovina. No ano passado, foram produzidas quase 9 milhões de dúzias de ovos a mais. Número puxado por alta em 15 das 26 unidades da federação. Ceará e Mato Grosso do Sul produziram juntos aproximadamente 35 milhões de dúzias de ovos a mais do que costumam produzir. O abate de suínos também cresceu. Só no ano passado foram abatidos 3 milhões de porcos. Os números também mostram um aumento no abate de frangos. Só no ano passado, quase 6 bilhões de aves foram abatidas, graças à demanda aquecida no país e no exterior, fazendo com que o país atingisse um novo recorde histórico. Em contrapartida, o abate de bovinos voltou a cair, confirmando as expectativas para o setor, chegando ao total de quase 28 milhões. Número que era quase 30 milhões em 2019 e mostra um reflexo no ciclo de baixa na pecuária e da queda do poder de compra da população. O único mês do ano passado a apresentar variação positiva foi dezembro. Mato Grosso, onde costuma apresentar o maior número, registrou um recuo de 700 mil abates. Falando de saúde, o Instituto Butantan informou que uma vacina contra a chikungunya gerou resposta imune de 96%. O estudo é realizado nos Estados Unidos com a participação de mais de 4 mil voluntários. A produção de uma vacina de dose única contra a chikungunya é feita pela farmacêutica franco-austríaca Valneva em parceria com o Butantan. O Instituto divulgou resultados do ensaio clínico de fase 3 do imunizante, com a participação de 4.115 voluntários com mais de 18 anos, e mostrou que a capacidade de gerar resposta imunológica foi de 96,3% e permaneceu por ao menos 6 meses. Segundo o Butantan, a duração da imunidade continuará sendo monitorada com testes sorológicos durante pelo menos 5 anos. Segundo os responsáveis, o estudo confirma a segurança, tolerância e boa resposta da vacina em adultos e idosos. A avaliação de segurança foi feita com 3 mil voluntários. De acordo com o Butantan, a maior parte das reações adversas relatadas foram leves e moderadas. Cerca de 50% dos participantes apresentaram dor de cabeça, fadiga e dor no local da injeção. Apenas 2% dos participantes reportaram outros efeitos, como febre. Ensaios clínicos com a vacina da chikungunya também estão sendo realizados no Brasil, com o objetivo de avaliar o uso do imunizante em uma região endêmica da doença. O estudo vai ter duração de 15 meses e vai contar com 750 voluntários, todos adolescentes. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão de 12 planos de saúde de 6 operadoras. Com isso, a venda fica temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A proibição da venda começa a valer a partir desta terça-feira. A ANS também divulgou a lista de 11 planos que já podem voltar a ser comercializados. A medida faz parte do monitoramento da agência, que acompanha regularmente o desempenho do setor. E olha só, um esquecimento aqui, outro ali, uma dificuldade para dizer uma palavra. São situações corriqueiras no dia a dia, principalmente na vida de pessoas idosas. E é nesse momento que devemos procurar o médico geriatra para entender o que está acontecendo. Dona Manuelita chegou cedo. Ela comenta que com o passar da idade, começou a sentir muitas dores. Sentindo muita dor no corpo, já vai ficando assim, dificuldade para andar, né, para caminhar. E quanto antes procurar o médico, é melhor. No começo tem tudo para dar certo e se curar, né? No Centro de Especialidades Médicas, aqui da Rua Nova Era, boa parte dos pacientes é de idosos. Conforme dados do DIEESE,
18% da população brasileira tem 60 anos ou mais. Ou seja, dos 210 milhões de brasileiros, 37 milhões e 700 mil são idosos. 3 a cada 4 idosos contribuem para a renda familiar. De todas as pessoas com 60 anos ou mais, apenas 18,5% ainda trabalham. Conforme o médico geriatra, a primeira dica importante para a terceira idade é justamente se manter ativo. A pior coisa que pode ter para o envelhecimento é aquele paciente que aposenta e não faz mais nada da vida. O especialista ainda comenta que, como a população vem envelhecendo, com qualidade de vida, há uma tendência de que o limite de idade para se chamar a pessoa de idosa deva mudar nos próximos anos. Atualmente no Brasil a gente considera idoso acima de 60 anos, mas tem diversos países no mundo que já considera acima de 65 e na Itália, cerca de uns 4 anos atrás, aumentou para 70 anos. Então na Itália isso é considerado idoso acima de 70 anos. Então a tendência é que isso vá subindo. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo com adolescentes de 12 a 19 anos concluiu que os alimentos ultraprocessados aumentam bastante a obesidade. No estudo, os jovens foram divididos em grupos de acordo com a quantidade ingerida desses produtos. Ao comparar os que mais comiam ultraprocessados, em média 64% do total de gramas da dieta, com aqueles que comiam menos de 18,5% em média, foi observado que os do primeiro grupo tinham 45% mais chance de obesidade, 52% mais chance de obesidade abdominal, gordura localizada na barriga e o dado mais preocupante, 63% mais chance de obesidade visceral, que é o acúmulo de gordura entre os órgãos e está altamente relacionada com o desenvolvimento de hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2, dislipidemia e aumento do risco de mortalidade. A partir da análise de dados de mais de 3 mil jovens desta faixa etária, o trabalho também revelou que um aumento de apenas 10% na quantidade de ultraprocessados na dieta já é suficiente para elevar as chances de um diagnóstico de obesidade. Mudando um pouco de assunto, a Polícia Rodoviária Federal lançou o Sinal Desaparecidos. O serviço foi criado para ajudar a família a localizar pessoas. O Sinal Desaparecidos é uma nova ferramenta criada pela Polícia Rodoviária Federal para ajudar a encontrar pessoas o mais rápido possível. Após o registro da ocorrência, policiais em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento são imediatamente comunicados. Em 2021, o Brasil registrou quase 63 mil pessoas desaparecidas. São mais de 170 casos por dia. Segundo a Polícia Rodoviária, as primeiras horas após o desaparecimento são essenciais no processo de localização. Por isso, o quanto mais rápido for feito o registro no sistema, maiores são as chances de localizar a pessoa que se procura. Para utilizar o sistema Sinal Desaparecidos, basta acessar o site e preencher os dados de quem registra e os da pessoa que se procura, com o nome, telefone e endereço, bem como as informações sobre como ela sumiu. O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Além do site, a ocorrência também pode ser feita pelo telefone 191. É importante lembrar que o registro no site do Sinal Desaparecidos não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil. E você vai ver a seguir que o principal ponto turístico de Paris muda de tamanho após ganhar uma nova antena de rádio. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta para falar de um estudo que mostrou que o volume de energia renovável para projetos eólicos e solares cresceu 37% entre janeiro do ano passado e fevereiro desse ano. Apesar do crescimento, houve uma desaceleração em relação ao ano anterior, quando o segmento ficou quase 3 vezes maior. Entre os motivos estão a crise financeira causada pela pandemia do coronavírus e um aumento nos custos de instalação de projetos renováveis.
Segundo especialistas, os anos de 2020 e 2021 serviram para consolidar a atuação do setor eólico e solar no mercado de energia, e as empresas estão não somente mais preparadas para desenvolver esses sistemas, como também a entender as principais necessidades dos consumidores. A tendência é que o setor consiga expandir ainda mais sua área de atuação, já que nos últimos meses, os primeiros contratos de negociação e financiamentos em moeda estrangeira já foram assinados. E uma campanha em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi criada para incentivar a população a descartar da forma correta o óleo de cozinha. Vamos conferir. Por ano, no Brasil, 1 bilhão de litros de óleo de cozinha usado vai para o ralo, o que dá em média 5 litros por habitante. Esse descarte errado só traz prejuízo para a saúde. São fontes de nutrição, principalmente dos insetos, de roedores. Uma vez isso diminuindo na rede de esgoto, os óleos, principalmente o óleo, você tem uma diminuição da alimentação desse biossistema, e que acaba diminuindo também a quantidade de doenças transmissíveis para os seres humanos. O descarte irregular do óleo de cozinha contamina todo o meio ambiente. O óleo usado pode contaminar o lençol freático, os mananciais, em até cada litro, em até 1 milhão de litros de águas, porque ele permanece na natureza, no meio ambiente, por cerca de 25 anos. Já faz alguns anos que a concessionária de água e esgoto de Campo Grande tem uma parceria com uma rede de supermercados para receber o óleo usado. A Solurb também faz a coleta seletiva desse produto, que deve ser descartado no lixo em garrafas PET. Outra forma de dar a destinação correta ao óleo usado é entregá-lo em locais como este, conhecido como leve. São 210 pontos espalhados por Campo Grande. Solurb e Águas Guariroba se uniram para reforçar o recado da importância de fazer o descarte correto do óleo de cozinha. A reciclagem desse produto só traz benefícios para a saúde e para a economia. Quando você recicla, você diminui matéria-prima da natureza retirada, economiza água e energia, gera renda para as famílias. Então é um convite aí para que quem não faz, ou ainda não faz, ou não sabe para onde enviar, mande para a coleta seletiva, porta a porta, coloque à disposição nos nossos 210 locais de entrega voluntárias, porque tudo é doado para a cooperativa de catadores que vão fazer sabão, que vão estar vendendo para transformar isso em biodiesel. Agora vamos lá para Paris, onde a Torre Eiffel ganhou uma antena de rádio e cresceu 6 metros na altura. A nova estrutura possibilita que toda a região parisiense possa acessar a rádio digital terrestre. A Torre Eiffel cresceu. O principal ponto turístico de Paris passou a ostentar 330 metros de altura, graças à instalação de uma nova antena de rádio de 6 metros de comprimento. Não é muito frequente que a Torre Eiffel cresça. Agora ela foi de 324 a 330 metros. Este é um passo a mais na história, mas é também um passo que é fiel à história da torre. Quando foi projetada, ela era tanto um objeto monumental quanto uma promessa de desafio industrial, científico e técnico. Nesta história, e se vão 132 anos, o rádio tem desempenhado um papel muito importante. Sob os olhares atentos de turistas e curiosos, um helicóptero posicionou a nova antena no topo da torre, onde um técnico esperava para fixar a estrutura. A operação levou 15 minutos após 3 horas de atraso pelo mau tempo. O monumento foi construído pelo arquiteto Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1899 e foi por causa da sua função como transmissora de rádio que a torre não foi desmontada. A nova antena, que permite a toda a região de Paris acessar a rádio digital terrestre, pesa 350 quilos. E mudando de assunto, o pangolim é um mamífero encontrado na Ásia e na África que apresenta grande risco de extinção em razão da caça ilegal. Na Libéria, os defensores dos animais correm contra o tempo para proteger a espécie dos traficantes. Essa bolinha cheia de escamas tem apenas 3 meses. Guardas florestais resgataram esse pangolim de caçadores ilegais e trouxeram o animal para este abrigo de vida selvagem na Libéria. O cuidador Junior Dé acompanha o filhote pelo bosque pelo menos 2 vezes por dia para uma refeição especial, formigas. So naturally the pangolin don't have any predators.
Naturalmente, o pangolim não tem nenhum predador, exceto os humanos, porque quando ele fica com medo, o pangolim rola para dentro de uma bola. Assim, rolar em uma bola realmente o salvaria, mas também tornaria mais fácil para um humano pegá-lo e fazer qualquer coisa com ele. Os pangolins são uma espécie ameaçada de extinção e em 2020 ganharam o noticiário pela possibilidade de serem um animal intermediário para os humanos do novo coronavírus. Na Libéria, eles são caçados pela carne e os traficantes exportam as escamas para a Ásia, onde são usadas em alguns locais pela medicina tradicional, com benefícios ainda não comprovados pela ciência. Essa pequena mistura de tamanduá com tatu não se dá bem em cativeiro. O abrigo Libaça liberou cerca de 40 pangolins na floresta desde 2017, mas vários morreram de estresse. Eles são retirados do ambiente, espancados, presos, chutados, passam fome e são muito maltratados pelos caçadores e depois vêm para cá. Apesar de cuidarmos muito bem deles, este ainda não é o seu lar. Os pangolins são muito sensíveis. Eu sinto que eles não só adoecem, eles adoecem e morrem. O governo prometeu que iria acabar com o consumo e o tráfico de pangolins em 2014, mas é uma promessa difícil de cumprir. A Libéria ainda se recupera de 2 guerras civis e uma epidemia de ebola, e as florestas cobrem mais de 40% do território. Quando o governo está dizendo que não podemos caçar, eles têm que abrir alguma forma para que nós possamos conseguir outro emprego e sustentar nossa casa. A mensagem está chegando a todos. Realizamos muitas oficinas para aumentar a conscientização, mas as pessoas são tão teimosas que sempre haverá infratores da lei para fazermos outro trabalho. A Brigada Florestal tem como alvo os vendedores, na esperança de dissuadir os caçadores ilegais. Em outubro, um homem foi condenado pela primeira vez pela venda ilegal de pangolins. Mas é uma batalha difícil até que os pequenos animais escamosos fiquem a salvo. E antes de encerrarmos essa edição, uma última informação. Os mosquitos preparados em laboratório para espalhar proteção contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti vão ser liberados em mais 9 bairros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esta é a 4ª etapa de uma fase de um projeto que está dando certo. Nesta fase, mais 9 bairros da região do Coronel Antonino vão receber o projeto Wolbachia. A primeira soltura ocorreu na praça do conjunto Estrela do Sul. Campo Grande contabilizava mais de 21.000 notificações e 7 óbitos por dengue, quando a cidade foi escolhida para receber o método implementado pela Fundação Oswaldo Cruz. Em 2021, nós já tivemos 4.000 notificações e 3 óbitos. Não houve um processo de epidemia. E agora também chegamos já ao mês de março, né, onde normalmente há um pico importante já, com 600 casos notificados e nenhum óbito. Então, há 2 anos, Campo Grande não tem epidemia de dengue. No entanto, não é um motivo para que a gente possa ficar tranquilo, né? Esse é um método que está na 4ª fase. Eles são 6 fases, a previsão de término é para fevereiro do ano que vem. E isso vai fazer com que a gente tenha números mais objetivos em relação a esse projeto. Os mosquitos infectados com a bactéria que impede a transmissão da dengue, zika e chikungunya já foram soltos em 32 bairros da capital. O que a gente pode dizer hoje, com metade da população de Campo Grande protegida pelo método Wolbachia, é que o estabelecimento dos wolbitos aqui no município está indo do jeito que a gente esperava, muito bem, que é muito importante. E agora a gente vem ao acompanhamento, né, desse processo de estabelecimento com a notificação do número de casos. Na 4ª fase de implementação do projeto, os wolbitos serão soltos nos bairros Coronel Antonino, José Abrão, Mata do Jacinto, Monte Castelo, Vila Nácer, Novos Estados, Nova Lima e Jardim Seminário. Na capital, o projeto foi dividido em 6 fases. A previsão de término é fevereiro do ano que vem. Depois, o projeto será estendido para as outras 4 maiores cidades do estado. Trazendo um método que é complementar de controle de vetores para aqui para o município e a população nos ajude, né, reduzindo seus criadouros em casa, fazendo todo o seu trabalho, e isso é muito importante. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição do meio-dia. E claro, eu espero você. Até mais. E eu volto logo depois, à 1 da tarde, com mais informações. Até lá. Bom final de semana.